E eu vou fazer um bate-papo aqui com o Sávio Carrijo. Sávio, ele é gerente da Agrodefesa. Sávio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde à sua audiência. Uma satisfação estarmos presentes mais uma vez no seu programa. Maio, mês de vacinação. E então, depois de amanhã é maio. Isso, exatamente. Então, mais um mês de vacinação, é a última etapa de vacinação contra a raiva dos herbívoros, né? Na modalidade que ela venha sendo praticada. Então, a partir do dia 1º de julho, começa a vigência da Instrução Normativa 1 de 2025, né? Que dá uma mudada nesse sistema. Mas nessa campanha vacina-se todos os bovinos bubalinos, né? Os equídeos, muares, os equídeos são, né? Os muares, os asininos e equinos, mais caprinos e ovinos, né? Todo o rebanho, né, desses herbívoros. Tá, quando a gente está falando em vacinar aí todos esses animais, tem idade, tem alguma separação? Não, todos os herbívoros, os equídeos, bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos que constarem na propriedade neste período, eles devem ser imunizados contra a raiva. Quando a gente fazia ali o da aftosa, tinha aqueles animais que estavam numa programação de abate, ali eu acho que até 60 dias não precisava entrar na vacinação. Para a raiva, precisa entrar? Não, para a raiva existe, antigamente era o abate 60 dias, aí agora é abate 90 dias. Então, todos aqueles animais que o produtor já tem uma programação de abate deles, nos próximos 90 dias eles podem ser reservados. Né? Mas muito importante lembrar ao produtor rural que faz a reserva de abate, que ele deve abater os animais, e se porventura houver alguma desprogramação na escala de abate desses animais, ele deve imunizar todos os animais da mesma faixa etária e sexo da propriedade, não só aqueles que foram reservados. Suponhamos que o produtor reservou 250 animais, mas ele tem 500 naquela categoria de faixa etária e sexo. Se porventura acontecer algum problema na escala de abate e ele não conseguir abatê-los todos, ou nenhum deles, o produtor tem que passar por uma vacinação assistida da Agrodefesa e imunizar todos aqueles animais. Então, assim, facilita para o produtor não ter que vaciná-los, porém... pedido esse monitoramento, esse zelo. Exatamente. Com ele. Caso aconteça algum problema na escala de abate, esses animais têm que ser imunizados a posteriori. Tá, então, por exemplo, chegou ali, às vezes ele não chegou no peso que ele queria, e vai ter que prolongar o período ali, ele tem que entrar em contato com a Agrodefesa para manifestar isso aí. Exatamente, a própria Agrodefesa entra em contato com o produtor, porque no período que fecha a campanha ele tem 90 dias para abater esses animais. Então, quando vai chegando próximo do fim, né, tanto as unidades locais que têm veterinário, né, ou agência de fiscalização, quanto a gerência de sanidade animal em Goiânia, puxam um relatório e nós entramos em contato. O senhor ainda tem tantos dias, né, para abater os animais, ou aconteceu alguma mudança. Não, já decisei, não vou abater mais. Então, a Agrodefesa faz a vacinação assistida desses animais. E aí você já falou, né, nesta modalidade. Antes da gente entrar nesse detalhe da modalidade, vamos falar aqui que isso não é no estado inteiro. Isso. No estado inteiro é a campanha de declaração do rebanho. De rebanho. Então, no estado inteiro, independente se a propriedade está constante em um município de alto risco para a raiva, o produtor tem que entrar e fazer a declaração de rebanho da sua Essa declaração, ele entra no site, é leve, é fácil, Isso, ele não tem que se dirigir a lugar nenhum. Não precisa. Se munir de senha e login pessoal. Agora, se a propriedade ela consta dos 246 municípios do estado, se consta dos 119 municípios que a raiva é considerada de alto risco, o produtor vai ter que fazer a imunização desses animais, todos os bovinos, bubalinos, caprinos, os equídeos todos, né, e os ovinos. Isso. Na declaração, entram esses animais ou a declaração é só de bovinos? Não, a declaração ela vem total, com a prioridade na frente dela, ali na primeira página, para os bovinos e bubalinos, e no verso tem as demais espécies, né? Então é muito importante o produtor preencher. E só que, por exemplo, na parte de suínos e aves, esses animais são os de criação para subsistência. Não entra os animais que estão na criação intensiva, nem suínos nem aves. Então, na declaração de vacinação, né, porque não se vacina
suínos e nem aves, né? E quando eles não são de subsistência, já tem um acompanhamento. Exatamente. Por exemplo, aqui a gente tem BRF, em outras regiões tem, acho que é Bom Frango e tudo, mas de forma que a própria empresa que abate esses animais, ela já tem um acompanhamento bem minucioso, né? Isso, As na verdade, granjas. toda granja intensiva, seja de aves, seja de suínos, ela tem um cadastro específico na agrodefesa. Então, são granjas intensivas. Todas as intensivas, elas já têm um cadastro à parte. O que entra na declaração de rebanho são por exemplo, aquela galinha para consumo próprio. Né? Essa aí também precisa fazer a declaração. Isso, é muito importante, inclusive, para o cadastro dessas aves, para também influenza. Pois é, porque a gente teve um momento que não tinha uma atenção para as galinhas caipiras, aquela galinha criada lá no quintal, ela está solta, às vezes ela não tem nenhum tratamento de sanidade com vermífugos, ela é criada solta mesmo ali, a gente consome aquela galinha caipira do domingo, que é uma maravilha. Hoje está tendo um cuidado maior justamente por causa dessas granjas comerciais e por causa da gripe. Isso, então o país ainda está em alerta para a influenza aviária. A Agrodefesa está fazendo monitoramento em propriedades, uma porcentagem das propriedades do estado de Goiás sorteadas, existem os componentes 3 e 4. A Agrodefesa está terminando o trabalho de monitoramento, tanto na parte comercial e na parte de subsistência. Então, a Agrodefesa, em algumas propriedades que foram eleitas, a Agrodefesa faz um monitoramento, coleta de sangue, justamente para garantir que a avicultura do estado de Goiás está livre de doença de Newcastle e também da influenza aviária. Uma vez que essas doenças se instalam, né, existe todo, né, um protocolo exatamente de saneamento de focos e também, né, a avicultura comercial, mesmo que ela não seja diretamente afetada, né, um prejuízo. O prejuízo é muito grande. Exatamente. Inclusive, tá, o preço do ovo chegou onde chegou por causa dessas doenças. São muitas, não no Brasil, naturalmente, mas como também exportamos, muitas matrizes abatidas, né, ao longo aí nos últimos anos, em função de gripes aviárias. Isso, né? No estado de Goiás é um estado que ainda não ocorreu, né, e ela pode ocorrer principalmente devido a animais silvestres, né? Então ela veio dos hemisférios norte, aqui da América Latina, das Américas, né, Central e a América do Norte, por animais que são nativos, né, animais de migração, são marinhos, que têm contato com animais que vivem... Tanto que apareceram no litoral, né? Exatamente, os primeiros casos foram no litoral, e esses animais têm contato com outros animais silvestres que fazem uma migração interna, ou esses próprios animais que migram internamente, né? Transmitem uns para os outros. Então é muito importante em propriedades que têm lagoas, por exemplo, represas, lagos, que monitore-se, né, qualquer mortalidade de aves na proximidade, né. É bom evitar também que os animais de criação fiquem tendo acesso a esses locais, porque, por exemplo, uma garça, é só um exemplo hipotético, a garça não é problema, uma garça que veio contaminada tenha contato com um animal silvestre, marinho, que teve contato com a influenza, se ela estiver contaminada, ela pode passar para o animal de criação. Né? Então, a garça, a gente tem aqueles patos de bando que saem. Falcãozinhos, né? Alguns falcões migram também. Que são migratórios, eles param naquelas lagoas ali, ficam 2, 3 dias e de repente já estão migrando para outros lugares, né? E quando a gente fala também do suíno, é preciso também fazer essa declaração, aquele suíno criado ali, aquele porquinho da fazenda, que é para fazer carne, banha ali. Isso, ele é importante que seja cadastrado justamente para que o Estado, entre outras coisas, fins de banco de dados estatístico, né, e para o controle. Essas propriedades, elas, uma vez que acontece algum problema, né, a função da defesa agropecuária é detectar de onde começou. Né? Então, muito importante que todos os animais de criação comercial ou não, mas que sejam passíveis de alguma regulação, sejam cadastrados na agrodefesa justamente para que, se acontece algum problema, a agrodefesa deve, né, encontrar onde ele começou o mais rápido possível. Né? Então, no caso dos suínos, a principal doença é a peste suína clássica, né, que é uma doença que Goiás é livre dela, inclusive a agrodefesa também está em inquérito, né? Então estamos terminando o inquérito para aves, da influenza e Newcastle, e de suínos para
constatar para o Ministério da Agricultura, né, e demais países que adquirem, né, a carne suína do estado de Goiás e outros estados, que Goiás é livre de peste suína clássica, que é a principal doença, né, que causa embargos, né, e mortalidade dos suínos no estado de Goiás. Sávio, vamos imaginar, porque o produtor ele fica muito preocupado, ali, especialmente o pequeno. Eu vou lá, declaro meu rebanho e, de repente, tem um caso de raiva. Eu vou ser multado? Não. Toda a estratégia de combate da raiva ela não causa para o produtor nenhum bloqueio, nenhuma multa, nada. Então, o produtor ele não precisa ter medo de nenhum embargo da agrodefesa. Então, a propriedade sendo um foco positivo para a raiva, o produtor não é passivo de autuação, ele não é passivo de bloqueio. A única coisa que o produtor tem que fazer, e é orientado no perifoco, a volta, né, 12 quilômetros à volta da propriedade, foco para a raiva, é ajudar a agrodefesa a identificação de possíveis abrigos próximos, né, sejam em manilhas, beira de córrego, manilhão, pode acontecer de morcegos hematófagos, né, estarem morando em próxima à margem da BR, justamente, ou em cavernas, ajudar a agrodefesa na determinação de onde é uma possível foco da colônia, né? E a agrodefesa, lembrando que somente o Serviço Veterinário Oficial pode fazer o controle populacional do morcego, principalmente porque é difícil, são equipes treinadas para determinar qual que é o morcego hematófago, porque na caverna não existe somente uma espécie de morcego. Existem vários. Então, existem morcegos que são insetívoros, comem insetos, morcegos frugívoros, que comem frutas, e os morcegos hematófagos, né, que se alimentam de sangue de mamíferos. Né? Agora, nem todo hematófago está contaminado? Não, nem todo hematófago. Então, ali, eu vi um animal, porque a gente, quando mora lá na fazenda, mora na roça, você vê o animal cedo, você percebe se ele foi picado durante a noite. Então, percebeu aquilo ali, o ideal, qual que é a orientação? Já comunica com a agrodefesa. Procurar a agrodefesa o mais rápido possível, né? O que o produtor pode fazer porque o morcego tende a voltar e se alimentar daquele animal novamente. Então, nos equinos é muito comum, o morcego ele se alimenta de qualquer mamífero, né? Mas os equinos, aparentemente, ele gosta mais. Então, é muito comum ver nos equinos, quando a crina ali do pescoço está maior, um trançamento delas, né, para que sirva de suporte ao morcego, e ele tende a voltar. Então, o produtor pode adquirir, né, a pomada vampiricida e tratar aquela ferida para que o seu morcego voltar, ele seja contaminado. Mas isso é um paliativo que não vai resolver o problema. O que o produtor precisa fazer é comunicar a agrodefesa do município. Se a agrodefesa do município não possui um médico veterinário, a unidade regional ela possui uma equipe composta por 4 veterinários, né, que vai fazer esse deslocamento até a propriedade, 100% gratuito, o produtor não gasta com nada, é tudo por conta do estado de Goiás, a agrodefesa, carro, diária, tudo, combustível, é tudo por conta do estado. Lembrando que o produtor não fica impedido de fazer seus negócios, não tem nenhum bloqueio, nenhuma multa. É bom sempre reiterar essa questão. E a agrodefesa vai fazer ali, primeiro, a identificação. Se toda a amostra para a raiva, ela é colhida do animal depois de morto. Então, muito importante o produtor não manusear o animal, porque os primeiros sintomas da raiva podem ser parecidos com algum engasgamento, o animal fica caindo. E é justamente pela saliva que a raiva é transmitida para o ser humano. Né? Então é pela saliva que o morcego transmite para o mamífero, né, para o herbívoro no caso, que é o programa, e é justamente pela saliva. Se o produtor, todo mundo que trabalha no campo tem algum machucado na mão, com alguma ferida que o produtor tenha na mão, anterior ou causada naquela hora, né, se o produtor tem contato com a saliva do animal doente, ele pode conseguir contaminar. Então, não enfiar a mão na boca do animal, evitar, procurar um médico veterinário ou o médico veterinário da agrodefesa. Então, a coleta é do encéfalo do animal, que já está morto, inclusive. Todo feito por conta do Estado. Do encéfalo. Do miolo mesmo, né? Exatamente, do cérebro do animal. É do cérebro. Então, esse cérebro ele é coletado, pode ser feito pelo veterinário da iniciativa privada, né? E pode ser feito pela agrodefesa. Então, espera-se esse animal que apresentou um sintoma nervoso,
né? Quais são? Exatamente, eu quero chegar aí também, esse sintoma. O sintoma nervoso, o animal fica caindo, o animal tem dificuldade de levantar, ali. né? O animal fica depende muito, né, de cada animal a sintomatologia, mas no geral é um sintoma de engasgo, o animal não consegue levantar a frente, o quarto dianteiro levanta, o quarto traseiro não, o animal cai, ele começa a ficar com raiva, né? Um sintoma como se ele estivesse nervoso, né? Então justamente o sintoma nervoso, pode babar, depender da evolução do quadro, né? Então o certo é comunicar a agrodefesa, estou com o animal nessa situação, né? Então a agrodefesa já está aí, e as outras também, a maioria tem o número do nosso telefone fixo, possui o WhatsApp. Faz um videozinho, manda, ou para o veterinário que acompanha a propriedade. Fala manda. o número aí para nós. Isso, é o 64-3631-8488. Vamos devagar. 64-3631-8488. É um número fixo, mas possui o WhatsApp. 88. Tá aqui para nós, é o 64-3631-8488. Isso. Então, adicionar 164 e ele aparece o WhatsApp. Pode fazer um videozinho, estou com essa situação aqui, a propriedade é tal, né? Esse animal, uma vez que ele vem a óbito, a equipe da agrodefesa dirige-se ao local, faz a coleta e nós mesmos, a agrodefesa, com a maior brevidade possível, envia ao LabVet, que é o Laboratório de Análises Veterinárias em Goiânia, que aqui, esse laboratório em Goiânia é o que é do Ministério... Da própria agrodefesa. Esse é da própria agrodefesa. A agrodefesa possui 3 laboratórios. Um laboratório de análises veterinárias, né, que faz a detecção, entre outras coisas, a detecção da raiva, um laboratório de qualidade de alimentos e um laboratório de análise de sementes, né? Então, no caso específico da raiva, a agrodefesa, nós, com todas as amostras coletadas na circunscrição da regional, são encaminhadas para Goiânia com a maior brevidade que o caso requer, uma vez que a raiva ela é uma zoonose, né? Então, o animal, a doença pode ser passada para o ser humano. Então, todos aqueles que tiveram contato, uma vez que foi constatado que é raiva mesmo, comunica-se, inclusive, a vigilância epidemiológica da saúde no município, que promove a vacinação daqueles colaboradores ou produtor que teve contato com um animal, para que se ele tiver sido contaminado, ele não adoeça, né? E cães e gatos da região da propriedade, justamente para que esses também, se porventura foram, né, mordidos, né, o termo técnico é espoliado pelo morcego hematófago contaminado, que não venha nenhuma doença para eles também. Então, é muito importante que o produtor não tenha contato com um animal que apresente sintoma nervoso, comunique a agrodefesa, tendo ou não comunique a agrodefesa faz todo esse trabalho. Não tem custo também, a análise laboratorial é por conta da agrodefesa do estado de Goiás. Então, é um trabalho onde o produtor não tem nenhum custo de nada. Então, é sempre procurar a agrodefesa e o principal, ajudar na detecção de possíveis abrigos do morcego, e somente a agrodefesa pode fazer o controle populacional, discernir entre aquela população de morcegos constante naquele abrigo quais são os morcegos hematófagos e, caso haja necessidade, o controle, a redução populacional daquele morcego. Bom, nosso tempo aqui já está bem... extrapolamos um pouco, o assunto rende. E antes de terminar esse período de vacinação, nós vamos voltar a falar para a gente falar das alterações que vai ter a partir de 1º de julho, que não deu tempo de nós falarmos. Isso, exatamente. Então, o calendário oficial do dia 1º para aquisição, 1º a 15 de junho, para o produtor adquirir a vacina. 1º de maio a 15 de junho. Isso. E para declarar, de 1º de maio a 30 de junho. Período que o produtor tem que fazer a declaração no sistema da agrodefesa.